Olá, eu sou a Eliane Marica Soares, aluna da pós-graduação em Humanidades Digitais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem, eu vou apresentar um trabalho, apresentação de trabalho de PLN, né, que é o Processamento de Linguagem Natural. Então, é uma tese, tá? O título da tese é Processamento de Linguagem Natural para Indexação Automática Semântico-Ontológica. Tá? O autor é Aldo Tavares, da Câmara Júnior. Tá? Ele fez a pós-graduação lá na Universidade de Brasília. Ele fez a pós-graduação em Ciência da Informação. Tá? A tese ela é de 2013. Introdução. O trabalho propõe uma arquitetura de indexação automática de documentos utilizando mecanismos de processamento de linguagem natural em nível semântico. Foi construído um sistema de indexação automática que utiliza conhecimento modelado em uma ontologia para análise semântica. Como conjunto de dados, a pesquisa usou os laudos periciais de crimes cibernéticos produzidos pela Perícia Criminal da Polícia Federal. Então, continuando aqui a introdução, os resultados de pesquisa apontam para a melhoria que o aprofundamento, a análise semântica do processamento de linguagem natural oferece para a seleção automática de descritores e, por extensão, para a recuperação da informação. O trabalho insere-se em uma área de pesquisa que tem sido cada vez mais investigada, que é o processamento de linguagem natural em língua portuguesa. Contribuições inéditas do trabalho, bem, na época, né? Arquitetura de sistema de informação para indexação automática. Bem, aqui no caso, tem a figura 8 do trabalho, que é um quadro de RI, né, que é a recuperação da informação. Então, como funciona? Né? Temos aqui a população de usuários, né, a necessidade de informação, a estratégia de busca e a base de dados. Aí, do outro lado, a população de documentos, os documentos selecionados, a indexação, né? E aqui no meio, vocabulário do sistema, né? Então, aqui no caso, fazendo esse link, né? Entre a estratégia de busca e a indexação. E a descrição dos documentos, a representação dos documentos. Motivação do problema. Por si só, a tecnologia da informação, né, TI, não tem propriedades ou recursos suficientes para entregar resultados aceitáveis de RI, né, que é a recuperação da informação, em bases de dados não estruturadas, muito grandes e em constante crescimento, como os atuais. Um problema de pesquisa enquadra-se na representação e organização da informação e do conhecimento. A produção de documentos, tanto na esfera governamental quanto na empresarial aumenta cada vez mais ao longo dos anos. Né? Esse material ele não é organizado por meio de uma arquitetura de informação adequada, tornando muito difícil, se não impossível, sua precisa recuperação. Descrição do problema. Com o avanço da TI voltado para a digitalização de documentos, o caos existente nas prateleiras está sendo convertido para os servidores de bancos de dados, né, corporativos, os quais possuem restrita informação parametrizada para identificação de documentos. O aprofundamento linguístico em nível semântico, por meio da utilização de PLN, né, pode aquilatar a qualidade dos descritores selecionados. Então, essa pesquisa insere-se nessa área, procurando propor uma solução para a representação, IRI, né, recuperação da informação, em organizações usando PLN para IA, né, que é a inteligência artificial semântico,
ontológica. Objetivo geral. Propor uma arquitetura para IA, né, inteligência artificial, de documentos não estruturados em língua portuguesa, com abordagem estatística e linguística, e PLN em nível semântico, apoiado por ontologia. Objetivos específicos. Propor uma arquitetura para IA de documentos não estruturados em língua portuguesa, com abordagem estatística e linguística, e PNN em nível semântico apoiado por ontologia. Construir uma ontologia de aplicação para organização e representação do conhecimento do domínio de crimes cibernéticos. Testar e avaliar a arquitetura proposta com base nos índices de precisão e revocação obtidos pela IA, né, do corpus de pesquisa. Metodologia. Essa pesquisa, em particular, apresenta-se com caráter mais qualitativo devido às suas características intrínsecas. Propõe-se que um módulo semântico de PLN pode oferecer índices de revocação e precisão considerados ótimos, ou seja, com valores calculados iguais ou próximos a 1. As variáveis, portanto, são os descritores e os índices de resposta a pesquisas na base de dados utilizados para avaliação dos resultados. Tais variáveis são medidas por meio dos instrumentos de pesquisa, de forma que os dados coletados possam ser sopesados. Conjunto de dados. Os documentos utilizados para avaliação dos resultados dessa pesquisa consistem de laudos periciais de crimes cibernéticos produzidos pela Perícia Criminal da Polícia Federal, né, PF, o que define, né, o universo da pesquisa. O laudo pericial muito se assemelha a um relatório acadêmico de pesquisa científica. Então, acredito que por isso que ele escolheu esse conjunto de dados. Possui a seguinte estrutura: preâmbulo, descrição do material, objetivo, exame, conclusão e apêndice. 2.285 documentos são recuperados do sistema criminalístico por meio dos seguintes parâmetros. Aí, o tipo de documento, a data de emissão, né, qual foi o período, né, ele usou para fazer essa pesquisa, a unidade de registro, colocou todos, e área do exame, perícias de informática. Documentos recuperados, né? Então, aqui eu coloquei só uma pequena amostra, só para mostrar como que ele no caso, como os dados estão lá no trabalho dele. Então, eu coloquei apenas a região norte, né? Então, total de laudos da amostra, né? Então, mas assim, no trabalho dele, ele colocou em todas as regiões do país, do Brasil. Com essa amostra não probabilística, é realizada a extração aleatória de 2/3 da base para treinamento do ferramental. Assim, 1.523 laudos são selecionados para treinamento e 762 laudos são somados aos anteriores para avaliação. Instrumentos. O primeiro instrumento utilizado nessa pesquisa é o NLTK, né, que possui extenso conjunto de ferramentas e recursos para PLN, né, que é processamento de linguagem natural. O segundo instrumento trata-se da floresta sintática, um corpus em idioma português, morfossintaticamente anotado de forma semi-automática. Já para análise sintática, a gramática do Curupira é empregada.
Para a seleção dos documentos, utiliza-se o quarto instrumento dessa pesquisa, o sistema criminalístico. O quinto instrumento desse estudo trata do módulo semântico de PLN, uma antologia para modelagem e extração de conhecimento foi construída. Então, aqui temos a figura 10 do trabalho dele, que fala sobre o relacionamento entre fontes de conhecimento estático. Aí temos aqui ontologia, conjunto léxico, instâncias de objetos, instâncias de eventos, conjunto onomástico, repositório de fatos, né? Então, ele fez essas ligações aqui, as conexões. Procedimentos. A primeira fase, que é o pré-processamento, versa pela normalização dos documentos, extração das unidades lexicais e delimitação das sentenças. Após a normalização do corpus, as ferramentas nativas do NLTK para tokenização e segmentação de orações são utilizadas. Com estoques e orações devidamente delimitados, parte-se para a segunda fase de PLN, né, qual seja a análise morfológica. Na análise sintática, um dos paces nativos do NLTK, ao qual se pode associar o algoritmo de Yardley, é utilizado em conjunto com a GLC do Curupira. O próximo procedimento interrompe o PLN e inicia o IA, né? Para indexação, o caráter híbrido dessa pesquisa se ressalta. Na vertente linguística, utilizam-se os sintagmas nominais selecionados a partir das árvores de derivação das sentenças. Com os candidatos a descritores selecionados, o PLN retorna ao foco com a análise semântica. A ontologia construída é utilizada para reconhecimento e validação dos descritores, além de propostas de novos índices. O último procedimento consiste na exemplificação da arquitetura proposta por meio da discussão dos resultados da pesquisa. A amostra de documentos é indexada automaticamente e parâmetros textuais de pesquisa são avaliados frente aos descritores selecionados. E os resultados são calculados utilizando o índice F. Então, procedimento de pesquisa para a construção do método de IA, né? Que no caso inteligência artificial. Essa é a figura 11 do trabalho do autor. Então, vamos lá. A instalação da infraestrutura computacional, a configuração do NLTK, depois configuração da floresta sintática, configuração da GLC do Curupira, né? Então, seguindo a sequência aqui, a extração da amostra do criminalística, a construção da ontologia, a PNN, pré-processamento, né, que é uma etapa muito importante, PNN, análise léxica, PLN, análise sintática, aqui no caso a seleção preliminar de descritores, PLN, análise semântica, seleção final dos descritores e análise de pesquisas textuais. Então, ficou assim a arquitetura, é só uma pequena amostra da arquitetura dele. Então, ele colocou aqui, consulta a base da amostra, RP, P, R, F. Então, vamos lá. O que é RP? É a quantidade de documentos relevantes recuperados pela pesquisa. O P, né, é a quantidade total de documentos recuperados pela pesquisa.
O R, a quantidade total de documentos relevantes na base de dados. E aqui o índice, né? Deixa eu voltar. Ok, então vamos lá. Aqui, negação de serviço, né? Então, negação do serviço. RP, né? Então, 25 e no P também. Então, o RP, só para voltar aqui, quantidade de documentos relevantes, né? E aqui é o total de documentos recuperados, né? Então, 1. Ok, vamos encontrar aqui um caso bem difícil. Corrupção, né? Então, no RP, né, com quantidade de documentos relevantes, deu 236, sendo que a quantidade total de documentos recuperados pela pesquisa foi 487. Aí aqui o índice, né? Não, bem distante de 1. Vamos encontrar aqui está igual. Bem, aqui também as informações. Não tem muita diferença entre o quadro RP e o P, né? Só que nesse caso aqui, corrupção. Enriquecimento ilícito também. O RP 236 e o P, né, 308. E o R é quantidade de documentos relevantes, né? Então, 236, que bate com o RP. Então, aqui nesse caso, ó, o relevante deu a mais, né? 16. Aqui a diferença é evasão de divisa, a diferença foi só de 1. Então, continuando, resultado. O cálculo do índice F para o resultado das consultas à base da amostra apresenta um resultado satisfatório, né? Deixa eu até voltar aqui, bem perto do 1. E alguns 1 mesmo, né? Uma boa parte deu 1 como resultado. O que se percebe até então são os benefícios que a análise semântica oferece na seleção automática de descritores e, por extensão, na qualidade da RI. Considerações finais. A arquitetura proposta por esse trabalho atingiu a sua meta. O estudo também atende o primeiro objetivo específico, quanto ao desenvolvimento e integração de ferramental computacional para PNN do idioma português em nível semântico. A ontologia desenvolvida para suporte à análise semântica é uma das contribuições inéditas da investigação. Vários trabalhos surgiram após essa pesquisa, né? Após a pesquisa inicial, né? Após o trabalho, né, do autor. Para o autor, PNN é um dragão. O dragão representa a enorme dificuldade em traduzir a linguagem formal, né, de uma linguagem de programação para codificação binária e executável, compreendida pelo processador de uma máquina. O dragão de PNN é muito maior, porquanto a linguagem natural não é livre de contexto e as gramáticas para esse tipo de linguagem não conseguem se precaver de ambiguidades. Então, eu vou encerrar então a gravação. Então, encerro agora a apresentação do trabalho. Fiz um pequeno resumo, né? Porque o trabalho dele tem quase 200 páginas, né? Então, tentei fazer um resumo, né, das informações principais, né?
E é muito relevante tanto para a área da computação, né, como para a ciência da informação, né? Então, finaliza o trabalho agora, a apresentação agora.